O vaidoso Fux, que voltou contra o próprio Supremo que um dia já presidiu. O ministro Luiz Fux, claramente constrangido, como diz na matéria aí, enquanto a Carmen Lúcia voltava, ele estava de cabeça baixa. Ele percebeu que jogou a sua biografia fora, dando um voto esdrúxulo daquele. Não é uma questão de ser contraditório, de ser contra, porque qualquer ministro pode votar contra ou a favor. É porque ele é contra ele mesmo. Ele já votou em 400 julgamentos dessa pauta do dia 8 de janeiro e condenou várias pessoas pelo mesmo crime. Inclusive, ele condenou uma mulher recentemente a 17 anos de prisão. E os chefes da organização, ele isentou todos. Ele queria jogar na lixeira um trabalho árduo que a Polícia Federal fez durante meses e meses e a PGR fez durante meses e desqualificando o trabalho do relator, muito bem feito, muito corajoso, enfrentando até sanções dos Estados Unidos. Então ele estava todo cabisbaixo, claramente arrependido, mas a CNN, que são os gargantas de aluguel do bolsonarismo, está dizendo que os advogados vão repercutir o voto dele. Vão repercutir, mas não significa nada. Precisar de 2 votos para os embargos infringentes para levar para o plenário para continuar esperneando. Ele ficou sozinho, isolado. Inclusive, a imprensa notou que o Gilmar Mendes sentou na primeira fileira, dando apoio à primeira turma e deixando ele ainda mais isolado. E aí muito se especulou na mídia, nessas 48 horas aí, qual seria o motivo do voto dele. Não é nem por ele ser um juiz imparcial, nem por ele ser zeloso ou ter pena dos réus, porque ele usava o domínio do fato no Mensalão e também na Lava Jato. Um dos defensores ferrenhos do Deltão Dallagnol e do Sérgio Moro, ele e o Marco Aurélio. Marco Aurélio era outro voto vencido, que toda votação, sempre o voto dele era contrário. E por que esse voto dele, essa mudança radical? Porque ele se dizia punitivista e de uma hora para outra virou garantista. Por 3 motivos. O primeiro, vaidade. Porque se ele fosse só mais um a votar, seria só, né, acompanhando o relator. Como ele virou antagonista, é como se fosse o Coringa do lado e o Batman do outro. O Moraes, o Batman, e ele o Coringa. Então ele abraçou o bolsonarismo. Então esse é um dos primeiros motivos, a vaidade. Ele virou notícia no mundo inteiro para dizer que era um juiz técnico tentando desqualificar a Polícia Federal, o trabalho árduo da PGR, e ficou sozinho. Estava arrependido, porque quando você é vaidoso e você é egocêntrico, você se sente incomodado quando você se sente recanteado e sente que pisou na bola. Então, a vaidade é um dos motivos. O segundo motivo é a inveja. Ele tem inveja do Alexandre de Moraes, e como o Alexandre de Moraes está sendo cortejado pelos que são contra o golpe e o bolsonarismo, ele quis abraçar o outro lado para ele ter visto que ele é um juiz apagado, foi presidente do STF, ignorou os crimes do Bolsonaro na pandemia e ele estava se sentindo apagado e o Moraes, a estrela do STF, então ele fez isso para antagonizar e ganhar destaque. E um terceiro motivo, a ganância. Ele tem parentes, inclusive nomeou a filha desembargadora num ato que foi muito polêmico, ele mesmo nomeou, agiu pela nomeação. Então, 2026 terá um novo presidente que terá o direito de colocar mais 3 vagas, inclusive uma no lugar dele. E ele quer continuar tendo poder político na direita para até nomear alguém no lugar dele. Se não for da família, algum amigo, que ele tem muitos amigos no meio jurídico, ele quer continuar tendo poder no meio jurídico, tanto no Rio de Janeiro como a nível nacional. Então, inveja, vaidade e ganância pelo poder. Esse foi o motivo que ele jogou a carreira dele no lixo, porque sempre era tido como alguém que era muito técnico, que era moderado, punitivista, mas ele é de extrema direita, apesar de ter sido nomeado pela Dilma. Mais um erro grotesco que o governo Dilma cometeu contra o país, nomear esse cara para o Supremo, porque a Dilma só fez cagada na presidência. E aí, como vimos nessa matéria, Luiz Fux orientou o mestrado e o doutorado do próprio filho na UERJ. Ou seja, ele tem essa influência aí familiar e ele quer continuar tendo poder no meio jurídico, quem sabe até nomeando a filha para o Supremo no futuro. E ele sabe que o próximo presidente terá direito a indicar 3 vagas para o Supremo. Então, a questão do voto dele não é só por amizade ao Bolsonaro ou
pode ter tudo um pouco de motivo aí, inclusive da lei Magnitsky, com medo, que nem o Marco Duval disse que orientou a ele a não votar, para não ser atacado pela lei Magnitsky como Moraes foi. Então, tudo tem um motivozinho aí pelo voto dele, mas os três principais é a vaidade, a inveja do Moraes e a avareza. E como diz a matéria aí, os ministros ficaram incrédulos com o voto dele, indo contra a primeira turma, indo contra o Supremo, indo contra as instituições, porque estava defendendo o golpismo, o alto do Bolsonaro, inocentando o Bolsonaro de todas as graves acusações. E a defesa também se mostrou surpresa. Nem ela esperava isso, porque sabe que tem muita prova, sabe que o processo era irreversível para condenação, e todo mundo ficou surpreso ele dar esse tiro no pé, que ele vai se arrepender. Ele pode ainda não estar completamente arrependido, estava cabisbaixo no julgamento, em que perdeu por 4-1, mas no futuro, pode anotar aí, ele vai se arrepender muito desse voto. Primeiro, porque nenhum daqueles réus que ele defendeu vale a pena. Nenhum deles vai colaborar com nada para ele. Ele, quando cai em si, que deu um tiro no pé, tentando só antagonizar contra o Moraes e querendo se aparecer, mas que não deu o resultado que ele queria, ele vai se arrepender no futuro. E aí, para finalizar, temos essa matéria. Dias antes do julgamento de Bolsonaro, Fux negou recurso de um homem que furtou 5 desodorantes. Esse é o juiz que está preocupado com a inocência, o juiz, entre aspas, imparcial, que não é com pobre. Os pobres ele condenou a 17 anos, já julgou 400 processos, todos ele condenou. Inclusive ele aceitou a denúncia do golpe. Uma contradição contra ele mesmo. Tanto que ele reconheceu o crime do Mauro Cid e do Braga Neto, que eles teriam tentado matar Alexandre de Moraes. Se eles fizeram isso, não era para eles, era obedecendo o chefe, que era o Bolsonaro. Como o Alexandre de Moraes disse, na camiseta não estava Braga Neto, não estava Mauro Cid, estava Bolsonaro. Ele é que era o chefe. Eles estavam fazendo tudo isso para manter o chefe no poder. Então, um voto contraditório que vai entrar para as páginas da vergonha do judiciário brasileiro, como tantos outros.